nosso irmão João escreveu. João capítulo 4, verso de número 46. Todos encontraram? João capítulo 4, versículo 46, na versão Ara, diz: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e lhe rogou que lhe descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. E com isto o homem reconheceu, ou melhor, com isto reconheceu o pai, ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Como é lindo, irmãos. O primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus fez, é o que está escrito aqui, foi num casamento, transformando uma água em vinho para que suprisse aquela festa. A festa tinha acabado o vinho. E é incrível que o primeiro milagre de Jesus realizou por causa do pedido da mãe dele. Ela falou assim: ô filho, acabou o vinho, faz alguma coisa. Esse foi o primeiro milagre. O segundo milagre, Jesus realizou pelo pedido de um pai, dizendo: Jesus, por favor, meu filho está praticamente morto, o Senhor pode curá-lo. A Bíblia tem, há quem diga que existem contradições com respeito às Escrituras. Eu creio que tem, nem coincidência tem aquela palavra santa que se chama Jesuscidência. Quem já ouviu no dicionário celestial? Jesus tem seus planos, seus meios. Jesus, o nosso Senhor, trabalha de maneiras diferentes na vida de um e de outro, mas tudo coopera para o bem dele. Tudo. A palavra, o tema que Deus colocou no meu coração é creia na palavra, porque eu quero falar justamente sobre a palavra, porque o que esse homem fez foi crer na palavra de Jesus. Quando Jesus falou: vai, o teu filho vive, aquele homem não pensou duas vezes, voltou para trás, nem chegou em casa, quando ele estava no meio do caminho, alguém já disse: ó, pode voltar, que o teu filho já está curado, já está são. A palavra, no original, ela tem dois significados, que é logos e rema. A palavra logos, ela é a palavra escrita. É isso que nós estamos vendo aqui. Nós acabamos de ler o logos, amém? Que é a palavra escrita. No original é logos, a palavra escrita. Mas também tem um significado da palavra rema. O que é a palavra rema? A palavra rema é a palavra em atividade. É a palavra em ação. É a palavra se movendo na vida de alguém. Por isso que Jesus, ele fala um pouco sobre isso, quando ele fala sobre os dois fundamentos: aquele que edifica a sua casa na rocha, aquele que edifica a sua casa na areia. Ele está dizendo, aquele que edificou a sua casa sobre a areia, ele ouviu a palavra, mas ele
Ele não recebeu ela por completo. Ele não fez com que a palavra se tornasse rema na vida, se movesse, tocasse a vida por completo. Já aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, que creu na palavra, e a palavra se moveu através dele, a palavra rema. O próprio Jesus disse, em João capítulo 6, só para a gente ter uma ideia, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Aí ele fala assim, as palavras que eu vos tenho dito, elas são Espírito e vida. Quando Jesus fala as palavras que eu tenho dito, se você pegar na Strong, no original, a palavra aqui, ele está falando da palavra rema. A palavra que eu vos tenho dito, ela é espírito e vida. Ela tem vida onde ela chega. Ao mesmo tempo, em João 14, 23, Jesus fala assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra. No original aqui é logos. Se alguém me ama, vai me obedecer. Vai obedecer o quê? O que está escrito. O que está escrito. Mas, se você obedece o que está escrito, logos, há uma grande chance dessa palavra se tornar rema na sua vida. Se tornar vida. Porque uma coisa é o que você ouve, e uma coisa é o que você vive. Eu tenho responsabilidade pelo que eu falo, e você é responsável pelo que você ouve e como você aplica na sua vida. Você nunca vai prestar conta do que você nunca disse, não é verdade? Mas você presta conta de tudo que você disse. E a gente até canta, né? Quando essa música que a gente acabou de cantar surgiu aí, começou um monte de gente a falar. E realmente tem gente que fica sentado na cadeira da igreja dizendo assim, eu não vou cantar isso não. Não sabe nem o que estão cantando. Irmãos, a palavra tem que se mover. A palavra tem que ser liberada. Quanto mais a palavra se move, mais ela gera vida em nós. Mais ela gera vida em nós. O que Cristo liberou sobre a vida daquele homem, a quilômetros de distância, sobre a vida do filho dele, melhor dizendo, foi uma palavra rema. Você pode estar a 1 metro, a 2 metros, você pode estar a 10 quilômetros, a 200 quilômetros, a 1000 quilômetros, a 2.000, 5.000, 10.000, você pode estar onde for. Quando a palavra de Deus, ela encontra uma terra que está apropriada para receber aquela semente, ela frutifica. Não, mas está longe, irmãos. Preste atenção, a sua oração, ela pode alcançar a pessoa que está perto ou a pessoa que está longe. Os efeitos da sua oração pode tocar a vida de alguém com quem você ora, por quem você ora. Porque no mundo espiritual isso surte efeito. Por quê? Às vezes a gente fala assim, a minha palavra tem poder. Eu creio também que nós precisamos tomar cuidado com a forma como falamos. Porque realmente as nossas palavras constroem muito das nossas ações. O que você pensa constrói muitas ideias. Aqui você constrói as ideias, mas nas suas palavras você constrói as suas ações. E nós precisamos, a própria Escritura diz que na língua está o poder da vida e da morte. Então eu acredito que a forma como você direciona a sua palavra na sua casa, com seu esposo, com seu filho, com as pessoas que estão à sua volta, é muito importante a forma como você direciona as suas palavras. Mas eu quero te falar uma coisa. A palavra pela qual eu estou falando aqui hoje não é a minha, não é a sua. A palavra que eu estou falando hoje é a palavra rema, é a palavra de Cristo. Porque infelizmente a palavra do homem tem curva, é ou não é? Infelizmente a palavra do homem não se sustenta por muito tempo, mas a palavra de Deus não. Uma vez ouvindo uma pessoa falando, ele disse assim, por que Jeremias, quando estava ouvindo Deus, Deus falou assim para ele, ô Jeremias, o que você está vendo? Aí Jeremias disse, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus falou assim, viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Há quem diga, e é uma realidade, que a vara de amendoeira você não consegue quebrar ela fácil.
Você pode torcer. Quando você solta, ela volta. Ela não se quebra fácil. O que Deus estava falando para Jeremias? O que você está vendo, Jeremias, é o que a minha palavra é. A minha palavra não se quebra. A minha palavra não volta para mim vazia. Tudo que eu designei para que a minha palavra faça, ela vai realizar. A minha palavra não volta vazia. Em um ambiente, irmãos, como esse, onde a palavra de Deus governa, onde o Espírito do Senhor governa, cada palavra que é liberada, não palavra minha, mas palavra de Deus que é liberada, é uma sentença de Deus, pode mudar o curso de uma vida, pode mudar a trajetória de uma vida. Eu vivo aquilo que eu fui profetizado. Eu fui profetizado. Colocaram a mão na minha cabeça e declararam: você vai viver isso, porque assim diz o Senhor. Eu falei: eu creio, recebo e eu quero. Você vai viver isso porque Deus tem isso e isso para você. A palavra do Senhor disse isso e isso para você. Eu creio, se foi Deus que falou, não vai se quebrar. O único que pode atrapalhar isso agora sou eu mesmo. Mas se eu e Deus estamos fechados num negócio, tem por que dar errado? Não tem. E escute uma coisa: deu errado, a culpa é sua. Deu certo, glória a Deus. É sempre assim, irmão. Não dá, eu não sei você, mas a gente sempre tenta colocar a culpa em alguém. Quando a gente não acha alguém do nosso lado, a gente bota a culpa em Deus, né? Mas deixa eu te falar, toda vez que alguma coisa der errado, a culpa é nossa. Mas todas as vezes que der certo, foi Ele que fez. Ele tem um controle. Em João, capítulo 4, que nós acabamos de ler, vemos Jesus curando um rapaz que estava distante dele. Como? Com o poder de sua voz, sua palavra. A palavra de Jesus em ação. Vai, porque o teu filho vive. E o homem creu na palavra rema. Irmão, pensa comigo agora. A Bíblia diz assim, que o homem rogou a Jesus, implorou a Jesus, para que Jesus fosse com ele ao encontro de seu filho. Pensa, nós acabamos de apresentar aqui crianças. E a gente pede a Deus saúde, muita paz, que o Senhor guarde saúde, muita paz. Imagina o coração de um pai, tendo uma criança com diagnósticos que são de morte, com diagnósticos que são, que ele pode ir, ele podia ir ao encontro de Jesus e pensando, talvez, quando eu voltar aqui, meu filho pode não estar mais nem vivo. E quando ele chega lá, sabendo que Jesus tinha acabado de efetuar um grande milagre, quando ele fala assim, Senhor, por favor, vamos comigo, desce comigo, porque o meu filho está doente, eu preciso que o Senhor cure ele. E Jesus olhou para ele e falou assim, pode ir. O senhor não vai comigo? Não, vou não, pode ir. O pai, cadê os pais aqui? Levanta a mão. O que você faria nessa hora? Fazer uma guerra, né? Não, o senhor vai comigo. Eu não saio daqui enquanto o senhor não for comigo. Meu filho está doente, o senhor tem que curar ele. Ou então, olha lá, Jesus. Ainda fala que é Jesus ainda. Ainda diz que é crente, estou precisando do milagre. E ele não está nem aí para mim. Também não quero saber mais desse Jesus, não. Foi isso que o homem fez? Também, o senhor não quer ir? Então também eu não vou. Eu não vou mais. Pastor, se o senhor não vir atrás de mim, também eu não vou mais para a igreja. Se você já disse isso, você precisa hoje de um encontro com Jesus. Lógico que é dever. As pessoas falam, é dever do pastor ir atrás dos membros. Eu vou aumentar o nível. É dever dos irmãos ir atrás dos irmãos. Amém? A igreja precisa aprender o que é ser irmão. Porque o dia que ela aprender o que é ser irmão, ela não vai esperar o pastor estender a mão para o irmão. Porque irmão cuida de irmão. Irmão ora por irmão. Irmão pede, liga para o irmão e fala assim, você está errado, mas que o Senhor te converta. Irmão faz isso. Biblicamente, quando o Senhor chegou para Caim e falou assim, Caim, cadê teu irmão? Acaso sou eu guardador de meu irmão? Sim, é por isso que eu estou te perguntando. Nós estamos aqui por quê? Por causa do nosso irmão mais velho. Quem é o nosso irmão mais velho? Jesus.
Se não fosse ele, onde nós estaríamos? Então volte, esse pai estava diante de Jesus, e Jesus não estava menosprezando o pai. Jesus não estava desprezando a dor do pai. Tinha alguém com mais compaixão do que Jesus nessa terra? Não tinha. Escuta, Jesus não se esforçava para amar ninguém. Ele amava. Eu e você sim. Eu e você nos esforçamos, mas Deus não. Jesus, a Bíblia fala que quando ele via alguém com dores, enfermidades em lugares de treva, ele sentia íntima compaixão. Jesus simplesmente amava, Jesus simplesmente se compadecia, porque ele era a própria compaixão e a própria misericórdia. Nós não. Nós temos que todos os dias pedir: Senhor, me ajuda a amar o meu próximo. Me ajuda a amar. Tem marido e mulher que é mais inimigo do que amigo? Tem homem que vive mais em paz no trabalho do que quando chega dentro de casa. A gente se esforça para amar. Não é impossível. É possível amar porque temos o amor de Cristo em nós. Não é possível amá-lo como ele nos amou, mas é possível porque o Espírito dele está em nós. Se você olhar para alguém com os olhos da sua carne, você vai sentir ira, raiva, rancor, tristeza. É ou não é? Mas se você olhar para alguém com os olhos de Cristo, você vai sentir compaixão, amor, alegria. Porque era assim. Então Jesus, o homem de compaixão, quando ele viu a dor do pai, ele não desprezou o pai. Jesus se recusou a descer. Mas só que a hora que ele se recusa a descer, ele se antecipa dizendo assim: mas pode voltar, pode ir. O teu filho está curado. O teu filho. Não havia indisposição em Jesus de curar aquele rapaz. Jesus viu o desespero do pai. Sabe outro ponto importante que Jesus está nos ensinando aqui? A fé que nasce do milagre é diferente da fé que nasce de uma experiência profunda com Jesus. Uma coisa é a sua experiência com o milagre de Jesus, com o dono do e outra coisa é a sua experiência com o dono do milagre. E eu vou te falar uma coisa muito séria. Dificilmente alguém permanecerá firme, dificilmente alguém morrerá por Jesus, se a sua fé nasceu só de um milagre, de um prodígio. Não me interprete errado o que eu estou falando. O próprio Jesus disse: se vocês não virem sinais e prodígios, vocês não virão. Só que você nunca vai ver Jesus amparando a fé de alguém em uma experiência, em um milagre. Você nunca vai ver Jesus amparando a fé de alguém em uma manifestação, em um prodígio, em um sinal. Porque se a sua fé está só em um sinal, em um prodígio, ela não é consistente. Grava isso na sua mente e no seu coração. A fé que prevalece é a fé que é gerada pela palavra do Evangelho. Amém? O que Jesus estava fazendo é levando aquele homem a crer na palavra rema, na palavra que se move, na palavra que é viva. E outra, pegando até um gancho de uma mensagem que eu ouvi do nosso pastor Djalma, aquele homem recebeu o que a palavra dizia porque ele honrou a pessoa que dizia. Não adianta você simplesmente querer algo de Jesus se você não honra. Não, eu quero as tuas bênçãos. Só isso. Não, eu quero o que Deus tem para mim, mas eu não quero um relacionamento com Deus. Eu quero só o que Ele tem para mim. E há um grande perigo de nos tornarmos grandes consumistas das bênçãos de Deus, mas não termos uma aliança concreta com Ele. Amém? Essa parte parece que fica um silêncio assim meio... Mas vai melhorar. Porque aquele homem honrou a palavra de Jesus, mas também honrou a Jesus. Eu vou te falar uma coisa aqui agora, irmão, e vou puxar um gancho legal. Honre a igreja que você congrega. Honre o seu pastor.
Receba do seu pastor, receba da sua igreja, dos seus líderes espirituais, recebam deles, honre eles. Porque não adianta você crer no que ele diz, mas você não honra. Não estou falando honra só em coisas, porque a honra não é só em coisas, apesar de ser também em coisas, mas a honra ela é completa. Aquele homem recebeu porque honrou Jesus. Aquele homem saiu de um lugar, lá de Cafarnaum, viajou, possivelmente um dia e meio de viagem. E a Bíblia fala que ele foi ter com Jesus. Um homem com certeza da alta cúpula de Herodes. Um homem que vivia no palácio, um homem que tinha recursos, um homem que tinha dinheiro. Mas só que não limitou ou não impediu com que a enfermidade chegasse na sua casa. O seu dinheiro, a sua alta posição, os seus recursos, o seu lugar no palácio não impediu de forma alguma que a enfermidade ou a quase morte chegasse na sua casa. Mas aquele homem saiu do lugar onde estava e foi ter com Jesus. Imagina aquele homem dizendo, se eu encontrar ele, eu vou correr até ele e vou pedir por favor. E ele ficou sabendo que Jesus tinha voltado para Galileia. Que Jesus estava de novo em Caná, no mesmo lugar que tinha tido um grande milagre. Ele falou, agora é a hora. Eu vou lá pedir para que ele cure o meu filho. Eu vou até ele. A diferença desse homem é que ele não esperou alguém fazer por ele, ele foi até Jesus. Ele não, eu vou lá porque eu preciso de um milagre. Quem conhece as suas necessidades, quem conhece as suas fragilidades é você mesmo. Você sabe o quanto que você precisa, o quanto você tem que chorar na presença de Deus. E ele rogou, Jesus, vamos comigo. Ele estava esperando a receber algo de Jesus, ao menos que Jesus fosse com ele. Mas aí Jesus disparou dizendo, não filho, pode descer, o teu filho já está curado. Aquele homem esperava alguma coisa de Jesus. Aquele homem esperava que Jesus lhe desse, que Jesus fizesse alguma coisa. E o que Jesus fez? Uma palavra. Em outra ocasião, o filho de um centurião estava também à beira da morte. Ele foi até Jesus, dizendo assim, Jesus, cura o meu filho, cura o meu criado, por favor. Eu preciso que o Senhor cure o meu criado. Jesus olhou para ele e disse assim, tá bom. Olha só a diferença desse para o outro. Nesse que nós estamos falando aqui agora, de João capítulo de número 4, ele pediu para que Jesus fosse. Jesus falou, não, pode ir que seu filho já está curado. O outro homem, ele foi até Jesus dizendo assim, Jesus, o meu filho está curado. Jesus falou assim, ele está doente? Eu vou lá curar ele. O homem olhou e falou assim, Jesus, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Mas por favor, diga apenas uma palavra e o meu criado sarará. A palavra de Cristo tem poder. Você pode estar no lugar mais alto ou no lugar mais baixo. Você pode estar no lugar mais escondido que for. Ali a palavra de Deus pode te visitar. O Cristo vivo pode te visitar. A palavra dele pode te levantar do monturo. É isso que diz Salmo. Ele ergue o necessitado do monturo para o fazer assentar com os príncipes do seu povo. A palavra de Deus, ela visita os lugares altos e os lugares baixos. Quantos creem nessa palavra? Era isso que esse homem esperava. Esse homem esperava apenas uma palavra. E quando Jesus disse, vai porque o teu criado, ou melhor, o teu filho está curado, a Bíblia diz que ele levantou e se foi. Mas só que antes que ele chegasse lá, a palavra chegou primeiro. Levante suas mãos. Eu profetizo que a palavra de Deus, o rema, a palavra que se move, vai chegar primeiro. E já chegou primeiro do que qualquer maldição, do que qualquer ofensa maligna, do que qualquer palavra contrária. Mas o meu filho estava no ventre e eu amaldiço. Não,
antes que você desejasse amaldiçoá-lo, a palavra de Deus já chegou ali dizendo assim: aqui está um profeta que eu chamei dentre as nações, aqui está alguém que eu chamei para que se tornasse um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque a palavra de Deus chega primeiro. A hora que o homem virou as costas, que ele foi, o filho já estava curado. No meio do caminho, alguém disse: pode voltar. Por quê? O menino já está curado. Aí um pouquinho de incredulidade, um pouquinho só de incredulidade, ele olha e fala assim: deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Que hora foi? Que hora que o menino ficou curado? Eles falaram: por volta da 7ª hora, que dá em torno de 1h da tarde. Quando o homem falou assim: por volta de 1h, ele ficou. Foi precisamente a hora que Jesus liberou a palavra: vai que teu filho está curado. Ele botou, ele não estava de relógio, eu sei, mas ele olhou no relógio e falou assim: Jesus dos crentes. Foi precisamente a hora que Jesus liberou a palavra que meu filho foi curado. Diga para o seu irmão: meu irmão. Fala, irmão, fala assim: meu irmão, esse Deus não é gente. Fala, esse Deus não é gente. A palavra encontrou um terreno fértil. Eu quero te falar uma coisa: quando a palavra de Deus encontra uma terra fértil, a colheita vem numa velocidade que você não imagina. Outra coisa, a obediência ativa o poder da palavra de Deus em nossas vidas. Amém? A obediência gerou vida onde não havia vida. Aquele homem estava olhando para Jesus, o que Jesus pedia ele fazia. Por isso que foi instantâneo o milagre. Instantâneo. Porque aquele homem estava com seus olhos em Jesus. A obediência dele ativou esse milagre. Imagine se ele fala: não. Ele limitava o poder de Cristo? É claro que não. Jesus ia pôr a mão na cabeça dizendo: nossa, e agora? O que eu vou fazer? Que se ele não... Não. Mas a obediência dele a Cristo destravou um grande milagre naquele momento na vida dele. Por quê? Porque a palavra se move. Pode estar aqui, pode estar lá no outro estado, pode estar em outro país. Quando a palavra de Deus vai ao encontro de alguém, nada pode pará-lo. Quando você se projeta nesse lugar onde você se torna uma terra fértil para que a palavra de Deus frutifique, deixa eu te falar uma coisa: só basta a semente certa encontrar a terra certa. Só basta a semente encontrar a terra certa. Eu gosto de um texto de Deuteronômio capítulo 30, versículo 11 ao 14, ele fala assim, ó: este mandamento que hoje eu lhes dou não é fácil demais para vocês. Ou melhor, desculpa, este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, e nem está fora do seu alcance. Não está guardado no céu, tão longe que vocês não tenham de perguntar: mas quem subirá a fim de trazê-lo até aqui embaixo para que eu possa ouvir e obedecer? Ele fala: a palavra que eu tenho para vocês, ela não está guardada além do mar, tão distante que vocês tenham de perguntar: mas quem vai atravessar este mar a fim de trazê-la até minha palavra para que eu possa ouvir e obedecer? Aí ele fala: não, a mensagem está bem perto. Ela está em seus lábios, em seu coração, para que você possa obedecer. Ou você empresta sua boca para Deus, ou você empresta sua boca para o diabo. Ou você empresta sua boca para que Deus fale através de você, ou você empresta sua boca para que Satanás fale através de você. Você escolhe quem você vai permitir dominar as suas palavras, a sua língua, aquilo que você fala, aquilo que você libera. Quem vai dominar isso? O salmista diz assim:
Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras, para que eu não venha pecar contra ti. Onde ele guarda a palavra? Aqui dentro. Uma outra versão fala: escreverei a tua palavra nas tábuas do meu coração, para que eu não venha pecar contra o Senhor. Josué capítulo 22, versículo 5 fala: mas tenham muito cuidado de cumprir todos os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Tenham muito cuidado de cumprir. Amem o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos, apeguem-se a Ele firmemente e sirvam-no de todo o coração e de alma. O segredo aqui é: mas tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos de Deus. João capítulo 14, versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viveremos para ele, faremos nele morada. Guarde a palavra de Deus. Escreve ela, guarde ela nas tábuas do teu coração. Por isso que na apresentação aqui dos Mão das Crianças, o texto dizia: inculque, fale dela deitado, fale dela quando você se levantar, quando você estiver sentado. O que ele está dizendo? Fale dela. É para você se tornar chato? Não. É para você construir um lugar de governo da palavra de Deus. Quando você se deitar, onde você se deita? Na cama, no leito. Onde você se assenta? Na mesa. Quando você se levanta? No caminhar. Ele está dizendo assim: construa um lugar de governo da palavra de Deus quando você estiver caminhando com seu filho, quando você se sentar na mesa com seu filho e quando você se deitar. Em todos esses três ambientes, todos eles falam de relacionamento. A transmissão para alguém só é capaz quando você tem relacionamento com ela. E quando se trata de filho, filho aprende muito mais do que você faz do que o que você fala. Embora seja importantíssimo falar, inculcar, falar, repetir quantas vezes for necessário, mas filho faz o que ele vê você fazendo. Porque você pode pedir para o seu filho não fazer algo que você faz, e fique tranquilo, ele vai fazer o que você faz. Eu quero finalizar falando um pouquinho de Pedro. Pedro está diante do mar, aquele mar está envolto, e de repente os discípulos veem Jesus, ou um fantasma, alguém vindo, e alguém grita: é um fantasma! E olha, mas será que é um fantasma? Mas olha assim, fala: é Jesus. Jesus fala: não, calma, sou eu. Calma, não tenho medo. Pedro olha e fala assim: se é você mesmo, me manda ir ter contigo aí. O que Jesus fez? Jesus disse: vem. Vem. E Pedro fez o quê? Botou o pezinho e falou: rapaz, e Pedro foi, não foi? Quantos passos Pedro deu? Não sei. Se foi 3, 4, 5, eu não sei onde ele afundou. Ele afundou. Mas só que ele andou. E Pedro foi. Mas Pedro andou sobre o quê? Sobre a sua fé? Pedro andou sobre a palavra de Cristo quando ele disse: vem. Pedro andou sobre a palavra de Cristo quando ele disse: pode vir, Pedro. Não olhe para o lado, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, venha. Mantenha os seus olhos em mim. E Pedro começou a andar. A palavra de Cristo tem poder para pavimentar, para trazer estrutura, fundamento em lugares, em situações, em áreas que você fala: isso daí é impossível. Mas a palavra de Cristo, ela cria ambientes. A palavra de Cristo gera, onde a morte, a palavra de Cristo gera vida.
Onde há enfermidade, a palavra de Cristo gera transformação, gera cura. Onde há doenças, onde há gente precisando de libertação, libere a palavra de Cristo e ali o milagre acontece. Tudo que Deus queria que existisse, existiu quando Ele falou. Tudo. O que levou Pedro a andar não foi simplesmente a sua fé, senão Pedro ia bater no peito e dizer: você viu o tamanho da minha fé? Minha fé? Aí ele ia idolatrar a fé dele. Por isso que fé fundamentada em milagre, ela está sempre oscilando. Toda fé que é firmada em milagre, ela está sempre vivendo altos e baixos. Precisa sempre de uma manifestação para que algo... Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, menosprezando os milagres. Pelo contrário, eu estou pregando de milagres aqui hoje. Mas eu estou dizendo para você, sua fé, a minha fé, a nossa fé, precisa estar em Cristo. Quando Cristo fala: venha meu filho, venha minha filha, pode ir, porque é Ele que está chamando. Ele, é como se, aí Ele pode bater no peito e dizer assim: vem que eu garanto o sustento que você precisa, o recurso que você precisa, a provisão que você precisa, o milagre que você precisa, eu sou capaz de promover. Agora, quando você vai, meu Deus, você tem que provar para alguém: meu Deus, eu fiz isso e agora, meu Pai, me dá fé, Senhor, para me provar que foi o Senhor que me chamou. Aumenta a minha fé para que as pessoas vejam que Deus é na minha vida. Aumenta, Senhor, faz para que eles vejam que o que eu fiz, a escolha que eu fiz foi correta. Você está fundamentando a sua fé estrutural de salvação na sua experiência. E o dia que você não tiver uma experiência, sua fé faz o quê? Por isso que hoje é atrativo na igreja certos tipos de luzes. Não, eu não sou contra, tá? A linguagem sensorial tem sido importante para atrair pessoas. Mas deixa eu te falar, isso é tudo. Pastor, mas você não quer pôr um LED aí? Meu irmão, dá o dinheiro para você ver se eu não ponho. Apesar que tem outras coisas para fazer, mas pôr um LED, as nossas luzes ainda precisa trocar. Fiz o orçamento, que ela falou assim: pastor, só as luzes da parte de cima ficou R$9.000. Eu falei: não dá para baixar mais não? Eu falei assim: se baixar vai tirar tudo. Eu falei: então tá bom, tira tudo, outro dia a gente faz, agora não. Mas pastor, se tiver dinheiro você faz? Claro, é legal, bonito. Mas a gente não pode estruturar o ambiente e dizer assim: olha, quando você chega lá, meu Deus, você sente a unção de Deus. Irmão, a igreja que não ora não tem unção nenhuma. Tem barulho, tudo bonitinho, tudo uau. Mas o que traz a unção da igreja, o que torna ela um lugar agradável, eu vou logo te falar: o termômetro da igreja é a sua reunião de oração. Vem aqui de quarta-feira para você ver. Salvo muitos irmãos que estudam, trabalham, que moram longe, que às vezes não tem condição de vir. Mas o termômetro espiritual, o ambiente espiritual da igreja é conduzido pelos irmãozinhos de quarta-feira aqui, ó. Senhor, faz um milagre, transforma esse bairro, nos dá estratégia, transforma aqui, faz aqui, faz aqui. Isso é o termômetro espiritual da igreja. É ali que você mede a unção da igreja. Porque senão a gente vai montar e a gente vai ter tudo para atrair, mas a gente não vai ter o tudo para sustentar. Sabe o que é o tudo que sustenta? Cristo. Cristo é tudo em todos. E quando eu falo isso, meu coração começa a encher. Sabe por quê? Porque Jesus é tudo que precisamos. Jesus é tudo que precisamos. Você não precisa de mais uma placa. Eu sou um dos pastores. Eu falo muito sobre igreja local porque eu amo a igreja local. Eu amo a igreja local e falo sempre que posso. Mas mais do que uma placa, mais do que você idolatrar alguém,
mais do que você idolatrar uma estrutura física. Deixa eu te falar uma coisa. Seja apaixonado por Jesus. Lembra da pandemia? Na pandemia os crentes ficou desesperado. Fechou a igreja. Pastor, eu lembro que a gente tinha uma igreja, cabia 100 pessoas. Aí falaram que tinha que ser 30%, né? Você já fez a conta. 30% no ambiente que cabe 100 é 30 pessoas. O ministério de louvor já dava quase 10. O pessoal da mídia, com mais um fulano, pastor pregando, pronto, às 30. Aí tinha aquele pastor, eu preciso ir na igreja. Eu estou desesperado, deixa eu ir na igreja. Deixa eu ir que eu preciso. Porque não sabia o que era pegar a Bíblia, entrar no seu quarto, sentar no seu sofazinho, abrir as escrituras e, Senhor, fala comigo aqui, eu quero te ouvir. Não sabia. Ele só ouvia Deus por aquilo que o pastor falava. E se ele entrar no lugar onde, com intenção ou sem intenção, não estou criticando, o pastor falar princípios que pode deturpar a palavra de Deus, ele não está nem aí. Engole de goela abaixo e vai. E daqui a pouco ele se perdeu no caminho e nem percebe. Só que uma boa notícia, crente, na época da pandemia, agora a gente pode vir para a igreja. Teve gente que nunca mais apareceu. Se tirar isso daqui tudo, o que sobra de você? Se te tirar o microfone, se te tirar a guitarra, se te tirar o contrabaixo, a bateria, se te tirar a oportunidade de pregar todo domingo, o que te sobra? Eu fiquei uns 2, 3 domingos sem pregar, eu fui fazer casamento, algumas outras coisas. Eu já programei, eu falei, graças a Deus que nessa igreja tem bons pregadores e pastores de Deus, que alimentam o rebanho com palavra sólida e boa. Mas eu falei, agora eu vou pegar minha Bíblia, vou entrar no quarto e vou ler sem cabeça de pregador. Vou ler Bíblia sem ter a cabeça de pregador. Comecei a ler, quando eu comecei a ler, eu falei, eita, aqui já dá uma pregação. Eu falei, sai em nome de Jesus, sai tentação. Aí continuei, eu falei, nossa, aqui já dá outra pregação. Aí você escreve. Mas aí você chega, eu gosto disso que eu ouvi de um pastor, aí você chega na igreja, prega, a igreja está nutrida, mas o pregador está desnutrido. Porque ele lê Bíblia para pregar, ele ora para pregar. Ele não lê ou estuda para se alimentar. Uma hora ou outra, esse líder espiritual vai definhando. Aí ele prega, bota no piloto automático e prega, e as coisas acontecem. Uma vez lendo um livro de homilética, ele falava assim, se você der uma Bíblia e colocar na mão do advogado, o advogado vai fazer uma baita interpretação de texto, vai pregar no culto de domingo de manhã, ele vai fazer o apelo depois da pregação, as pessoas vão para frente aceitar Jesus chorando, e no final ele vai dizer, eu era ateu, eu não cria em Deus. Mas por que isso tudo aconteceu? O dom é irrevogável. Deus faz. Deus usou uma jumenta, irmão. Olha para o senhor e fala assim, irmão, com todo respeito, se Deus usou uma jumenta, você não acha que Deus pode usar eu e você, não? Mas tem que crer, creia na palavra, não é a sua habilidade, não é o tanto que você é bom, a sua habilidade serve para glorificar a Deus. A excelência honra a Deus e atrai pessoas, isso é maravilhoso. Mas deixa eu te falar uma coisa, creia no poder do Evangelho. Um dia estava Pedrão, de novo, Pedrão mesmo que andou no mar. Um dia estava Pedro com os discípulos, Lucas capítulo 5, decepcionado. E essa palavra está fervendo no meu coração. Estava um dia Pedro decepcionado, pescou a noite inteira. E a Bíblia fala que eles nada pegaram, nada. Homens experientes naquele dia voltaram, é igual os pescadores dessa igreja quando vai para o Riacho Grande pescar. Que derrota, irmão. Eu já tenho uma estratégia, eu falo, leva cada um 1 quilo de carne, porque se depender só de peixe, nós vamos tudo morrer de fome. Mas só que aí tem carne e ninguém dá o sangue, sabe, para pescar. O Hermes fica lá,
joga uma pedra, ele fica bravo. Ele fala alto e... que foi, Hermes? Fala baixo. É o Pedro. Dona Miriam, o Hermes sempre gostou de pescar, né? Sempre gostou. Mas nunca aprendeu. Tu é... Rainha, nós tudo pegando peixe. Vai lá, Hermes. Os caras pegando peixe do outro lado e o Hermes aqui na luta. Vai lá, Hermes, pega ali. Não, o peixe tá aqui. Eu falei, homem, aqui não vai dar nada, não. Segue os meninos lá. Aí tá Pedro voltando, igual a gente, voltando do Riacho Grande, decepcionado. Encontra com Jesus na praia, estão lavando as redes. Jesus fala, o que foi que aconteceu? Pedro, Senhor, pescamos a noite inteira. Jesus fala assim, volta. Mas agora pega a rede e lança à direita do barco. A instrução era essa, se lançasse na esquerda, na frente, atrás, nada. Lance à direita. Eles voltaram. Pedro olhou, eu só vou porque o Senhor está mandando. Em outras palavras, nas escrituras diz assim, Senhor, eu vou, mas sobre a tua palavra é que eu vou. Levante suas mãos. Senhor, eu profetizo, não é a minha palavra, não é a palavra de homens, mas a tua palavra é poderosa para frutificar, para trazer milagre, para trazer transformação, para levantar o morto, para trazer cura onde há doença. A tua palavra é poderosa para trazer transformação. Nessa noite eu quero liberar sobre você essa palavra. Não ande sobre palavras de homens, não ande sobre a experiência de homens, não ande sobre a experiência de homem, ande sobre a palavra de Cristo. A palavra de Cristo traz vida onde não há vida. Todo deserto se torna em águas, frutifica em águas. Em terra seca, a terra seca pode se tornar um manancial cheio de águas, não por causa da minha palavra, mas por causa da palavra de Cristo. Que Deus não me dá nenhuma palavra em vão nessa noite. Se você veio pensando que você estava vivendo dias de deserto, ou talvez você esteja, a palavra de Cristo pode arrebentar um manancial de águas nesse deserto, sobre seus filhos, sobre sua casa, sobre os seus dias, e você pode viver o milagre de Deus, porque a palavra de Deus se move. Vamos lá, tecladista, me ajuda. Não é sobre a palavra de homens, não é a minha palavra como martelo que esmiuça a penha, diz o Senhor. O que você está achando impossível para Deus? Que coração que você fala, mas o coração é tão duro. O quê? Quando Jesus vem, quando a palavra vem, todo coração de pedra é esmiuçado. Quando a palavra vem, todo coração de carne começa a queimar. Escute, eu ouço o Espírito Santo agora, nos próximos dias, pessoas se arrependerão de seus pecados. Pessoas que você achava impossível entregar a vida a Jesus, elas vão ter uma experiência não comigo, não com homens. Elas vão ter um encontro com Jesus. Seja em qualquer lugar onde elas estiverem, seja em qualquer lugar. A gente ouve notícia que os muçulmanos estão com a metralhadora na mão, irmão, e de repente eles largam a metralhadora dizendo, eu vi Jesus, e ele entrega a sua vida a Jesus. E agora eu quero te dizer, você pode estar onde for, onde você estiver, a palavra de Cristo pode tocar você onde você estiver. Não importa. E eu libero essa palavra sobre o seu coração. Toda a terra seca se tornará em um grande manancial. Toda a terra seca se tornará em um grande manancial, porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida por onde ela passar. Fique de pé no seu lugar. Coloque a mão sobre essa pessoa que está do seu lado e profetize sobre ela.
Diga: creia na palavra, creia na palavra. Fala: a palavra de Deus pode mover, a palavra de Deus pode mover. Diga para ela: o que é impossível para você? A palavra de Deus pode. Ore por esse irmão aí agora. Ore, interceda por ele. Libere a palavra de Deus sobre ele. Pode deixar acesa mesmo as luzes. Pode deixar acesa, por favor. Ore nesse momento. Deixa a palavra de Deus se mover. Deixa a palavra de Deus se mover. Ele está aqui, Ele está aqui.